Marcelo, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A impressão que fica das duas partidas, principalmente contra o Avaí, foi de uma evolução do time sob seu comando, né, mesmo de forma interina. Mas hoje foi um jogo maluco, principalmente no segundo tempo, né? Qual o sentimento que fica da sua parte, terminando esse primeiro trabalho interino, e do rendimento do time, né? Uma equipe que esteve atrás no placar, 2-0, buscou o empate, tomou o terceiro, buscou o empate novamente. Qual o clima e a sensação que fica depois dessas duas partidas que você esteve no comando, e notadamente do jogo de hoje, esse empate contra o Ituano? Primeiramente, boa noite. A sensação no primeiro jogo, você vê como que é o futebol, né? Mesmo com a derrota, é que a equipe teve uma grande atuação, principalmente tecnicamente, uma evolução, uma maneira diferente de jogar, né? Propondo o jogo. E no jogo de hoje a gente já sabia da dificuldade que a gente ia enfrentar. Nós tivemos diversas dificuldades na montagem da equipe. A gente tinha o Douglas, zagueiro, que só foi confirmado no aquecimento que ele poderia jogar, era um jogador experiente. O Anderson Leite teve que tomar injeção para poder jogar. A gente já estava sem o Bueno, então era mais um jogador, né, que a gente sabia que provavelmente não aguentaria o jogo todo, pela lesão que teve no jogo passado. Nós tivemos a entrada do Vinícius ali na lateral esquerda, um atleta que está voltando de lesão, né? A gente já tinha o Jefferson lesionado e o Vinícius hoje, e do mesmo lado que ele estava o Rafael, o menino que fazia sua estreia como titular no profissional. Então as dificuldades eram imensas. E até por isso a gente tem que valorizar os pontos positivos, né, que foi a entrada de alguns atletas, né, buscar na superação o resultado, porque para muita gente, quando foi 2-0, já estava encerrada a partida, e eles foram buscar o empate no 2-2, e a gente estava até analisando agora, o terceiro gol que nós tomamos, nós tivemos o contra-ataque para poder fazer o terceiro. O Paraíso rouba a bola, o Caio Dantas está livre no centro do campo para poder receber o passe e terminar a jogada, e nós acabamos tomando o terceiro gol. Então, são situações complicadas, né, principalmente jogando dentro de casa, contra um adversário direto, todo mundo queria a vitória, trabalhamos para isso, mas diante de tantas dificuldades que nós tivemos na montagem da equipe, perdemos os dois extremos titulares, que tinham tido uma partida muito boa no jogo passado, o João e o Ayrton. Então, a gente tem que lamentar, sim, pelo empate, um resultado muito ruim, principalmente jogando dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, mas a superação que eles tiveram no fim do jogo, a atuação que eles tiveram, principalmente no primeiro tempo contra o Avaí, nos dá esperança de dias melhores. Então eu tenho certeza que esse grupo vai dar a volta por cima. Marcelo, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. O Guarani conseguiu marcar 5 gols nessas duas partidas em que você esteve no comando interino da equipe, e era uma das maiores críticas do elenco bugrino, era o ataque que não conseguia ser eficiente neste início de Série B, mas acabou sofrendo 6 gols, marcou 5, sofreu 6, e o Guarani fica com um saldo de uma derrota e um empate no seu comando. A gente vê que a zaga bugrina é muito experiente. Hoje foi Léo Santos e Douglas Bacelar. Guarani é a segunda pior defesa do campeonato. Na sua visão, agora comandando interinamente, quando era auxiliar técnico também, o que para você está faltando, principalmente no setor defensivo da equipe, que é muito experiente, mas está sofrendo muitos gols, e aí a gente fica se perguntando se é falta de confiança também ou é falta de técnica, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não, com relação à defesa, é fazer ajustes, é o trabalho, é o treinamento, como você bem mesmo frisou. Era uma crítica que o elenco tinha de fazer poucos gols, de criar poucas chances, e nesses 2 jogos nós conseguimos mostrar que é possível jogar ofensivamente, é possível. E até com relação ao trabalho do Júnior, era justamente para ajustar esse setor defensivo, né? Ele fez um trabalho para que a equipe sofresse menos gols, trabalhava com uma linha de 5, muitas das vezes um atacante fazendo essa linha de 5, né, para tentar deixar o time mais protegido, né? E quando eu assumi, né, eu conversando com os atletas, com a comissão técnica, nós resolvemos apostar numa postura mais ousada. A gente sabia que a gente ia correr mais riscos, mas que a gente ia procurar a vitória nesses jogos. E, infelizmente, no jogo do Avaí, foi por pouco, acabou numa falha individual, um jogador que vinha fazendo uma partida muito boa, né, improvisado, e depois num pênalti muito discutível. Então, é um jogo onde esses 2 gols eu até nem considero muito, por não ser uma falha coletiva, e sim um erro individual, né, a arbitragem, um pênalti decidido pelo VAR. Hoje, realmente, nós tivemos um pouco mais exposto,
e aí entra muito mexido, né? Um jogador, o Douglas fez o máximo para poder jogar, como eu falei, não entrou 100%, mas era um jogador experiente, que a gente precisava de um jogador com a experiência dele nesse momento. Então, até agradecer, porque ele deu o seu melhor diante daquilo. É um jogador que tomou injeção para poder jogar também, tentou fazer o seu melhor. A entrada do Léo, a entrada do Vinícius ali, o menino que voltava de lesão. O Heitor já jogou no sacrifício jogo passado, voltando de lesão, teve que ir para a fogueira, e hoje novamente fez os 90 minutos. Né? Então, são detalhes que vão ser ajustados, né, com o tempo, e eu prefiro levar pelo lado positivo da reação da equipe, do número de gols que nós marcamos, e com o tempo, com o trabalho, eu sei que a gente está, né, já no estágio da competição que não aceita determinados erros, mas nós vamos continuar trabalhando, e podem acreditar, podem confiar que o Guarani vai dar a volta por cima e nós vamos sair dessa situação. Marcelo, boa noite. Carlos Mucim, equipe Classe A de Esportes, Rádio Bugrevante, Esporte Multimídia. Eu queria saber de você, com relação à equipe do Guarani, aparentemente os jogadores no começo ficam um pouco apáticos pela questão da torcida também. Os jogadores ficam ansiosos. Você acha que a torcida em Campinas, no Guarani, no Brinco de Ouro, acaba atrapalhando um pouco nessa construção da tentativa da vitória? Não atrapalha, até porque o jogador de futebol tem que jogar acostumado com a pressão. Né? A pressão faz parte do esporte e a torcida está no seu direito de cobrar. Ela quer ver o time melhor. Eu tenho certeza que, se a gente der a resposta dentro de campo, eles vão apoiar. Né? Eles vão apoiar, como apoiaram no momento que nós fizemos o gol de empate no 2-2 ali. Então, é saber lidar com essa situação. Né? Então, tem atletas que realmente sentem um pouco mais. Né? Hoje a gente teve a estreia do Rafael, né, como titular na equipe profissional, e foi um atleta que só foi substituído porque ele pediu para sair. Então, até fiz a alteração com 7 minutos, muita gente não entendeu o porquê da alteração, é porque realmente ele pediu para sair. Ele tomou um pisão, é um atleta que não vem jogando, então a gente já sabia que era uma substituição certa, até pelo ritmo. Nós descemos ele para fazer um jogo pelo Sub-20 na semana passada, justamente para ele ganhar esse ritmo, que a gente tinha os quatro extremos pendurados, a gente sabia que poderia usar ele. Então, é um menino que fez sua estreia no profissional, né? O Vinícius Cauê também, que chegou agora há pouco tempo, ainda é um jovem, né? Apesar de ter a experiência de ter jogado no Atlético Paranaense, ainda é um jovem. E nós tínhamos 2, né, jogadores com pouca rodagem no mesmo setor. Então, é todo esse entendimento também, e eles vão ter que conviver com a pressão. Até porque, pela nossa situação, não adianta a gente querer chegar aqui e achando que o torcedor vai apoiar desde o início, porque eles vão ter que mostrar, principalmente dentro de campo, que eles merecem esse apoio. Boa noite, Marcelo, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Você falou agora do Rafael Freitas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a escolha pelo atleta e também se tem algum tipo de conversa especial com o jogador por conta da idade e da importância do jogo de hoje para o Guarani. Tem algum tipo de conversa com o jogador por conta da pouca experiência no elenco profissional? Sim, tem conversa. Nós deixamos bem claro que era para ele entrar, fazer o melhor dele. É um atleta que vem treinando muito bem, mas a gente sabe que treino é uma coisa, jogo é outra, principalmente com a pressão do resultado. E é um atleta que vinha buscando a oportunidade, é um atleta que a torcida pede, a torcida, né, quer ver o atleta jogando, é um atleta da base, e a gente tem que valorizar a base também. Nós tivemos a estreia hoje no profissional do Vinícius Diuge ali pela lateral esquerda, né? Então acho que para muita gente foi uma surpresa, até a entrada dele, né? O Jairo, que estava me auxiliando nessas partidas, né, tinha um conhecimento maior sobre o atleta, e já no jogo passado ele era uma opção. Caso o Heitor não aguentasse jogar na lateral esquerda, ele já foi no banco no jogo passado, então foi uma grata surpresa. Né? Então a gente tinha dois atletas hoje da base jogando pelo mesmo setor, né? O Vinícius Diuge e o Rafael no segundo tempo ali. E é claro que a gente sabia que ele sentiria a parte física, sentiria de repente, né, a questão da pressão, mas é um atleta que demonstra qualidade nos treinamentos e ele só vai conseguir evoluir jogando. Não adianta a gente querer avaliar um atleta pelo treino. E nós vimos hoje que ele tem qualidade, precisa evoluir, mas nós temos que gerar oportunidade para esses atletas, né? E volto a repetir, só saiu ali porque ele pediu para sair, senão ele teria ido pelo menos mais 10, 15 minutos enquanto ele aguentasse. Marcelo, boa noite, sou o Victor Freitas do Bugricast. O Guarani, você ocupa o cargo interinamente, né? Há rumores que é iminente que o clube vai trazer outro treinador para ficar efetivo, mas independentemente disso, esses atletas já passaram
por mãos de vários treinadores, né? Foram 3 profissionais efetivados, mas 2 interinos, você e o Rodrigo Leitão, né? Em pouco tempo, são só 5 meses de temporada. Você, como ex-atleta e não só como treinador, qual que é a dificuldade que essa troca constante e também ideias diferentes elas acabam impondo aos atletas que têm até pouco tempo para assimilar isso e ir para jogo com uma pressão tão grande que é escapar de um rebaixamento? É o que você falou, a dificuldade é de ter treinadores com pensamentos diferentes, né? Então isso dificulta um pouco a assimilação, mas faz parte do futebol brasileiro também essa troca. E até mesmo o torcedor, vocês da imprensa, quando o trabalho não começa a dar certo, o que é falado? Tem que trocar o treinador. E se a diretoria não troca, fala, mas por que não trocou o treinador? E aí quando troca, fala, mas é muita troca de treinador. Então é difícil até para quem administra um clube, mas é para trocar ou não é para trocar? E eles têm tentado fazer de tudo para poder ver uma evolução do Guarani. Eu, como funcionário do clube, cheguei também há pouco tempo, procurando ajudar da maneira que eu posso, pegando os meninos para fazer treino de complemento, juntando esses meninos que têm subido do sub-20 para passar um pouco da experiência, dando rodagem, dando oportunidade para eles. Vou fazer sempre o meu melhor, assim que eu for solicitado para estar à frente da equipe ou para ajudar no treinamento. Mas a única maneira que a gente vê é tentando fazer o melhor no dia a dia, seja com troca de treinador ou não. E eu tenho certeza que, a partir desses 2 jogos, mesmo o resultado não vindo, já houve evolução no jogo do Avaí, já teve a evolução com relação aos gols marcados, como foi citado pelo amigo ali, e agora a gente tem que trabalhar para poder reduzir o número de gols que a gente vem sofrendo e manter o número de gols marcados. E é só com muito trabalho para que isso aconteça. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Marcelo, você citou lá em Florianópolis que o Heitor acabou jogando pelo lado invertido, né? Hoje aqui, voltando de lesão, o Vinícius Cauê já foi direto para o jogo e a gente tinha um menino da base como opção, que era o Vitinho, né? E ele acabou não entrando. Então, primeiro eu queria perguntar se o Vitinho, de repente, ele ainda não está pronto para encarar uma partida profissional desse nível, por isso que ele tem sido resguardado. E se você puder comentar também a entrada do Vinícius Iude, que na base ele vinha jogando como volante, né, como um primeiro volante, inclusive hoje entra pela esquerda. Você tentou uma linha de 3 ali, pelo que a gente percebeu na última linha. Queria comentar um pouco sobre a ação dele, chegou buscando fundo, enfim. Comentar um pouco sobre o trabalho dele no jogo de hoje. Com relação ao Vitinho, é um menino que eu tenho conversado muito, até porque é uma posição que eu ocupava lateral esquerda ali. E eu, como treinador, como comandante, não tenho medo nenhum de colocar os meninos. E nós treinamos o Vitinho para jogar contra o Avaí. Nós sentimos ele um pouco nervoso, talvez por não estar esperando essa oportunidade. E assim como o Rafael, foi um atleta que nós descemos para poder fazer o jogo pelo Sub-20, porque é um atleta com pouca minutagem esse ano. Esse jogo pelo Sub-20 foi o primeiro dele como titular. Então hoje ele era uma opção, mas dependendo de como tivesse o jogo. Mas o Vitinho é um menino sub-17 ainda, nem sub-20 ele é. É um menino com muita projeção, muita qualidade técnica, mas na nossa visão, a gente entendia que a gente precisava de um jogador mais rodado naquele momento ali. E o Vinícius Iude, a gente consegue mudar taticamente a equipe com ele, porque ele já jogou de zagueiro pelo lado esquerdo, ele faz a lateral esquerda, ele joga de volante muitas das vezes, e aí nessa conversa até com o Jairo, e com a comissão técnica, nós entendemos que ele seria mais útil do que o Vitinho ali. Primeiro por ter mais tempo, um menino que vem jogando com regularidade no Sub-20, nos trabalhos feitos pela equipe profissional que ele fez. Em termos físicos, ele é um menino que suporta muito, os números dele, com relação à alta intensidade, número de sprints, é muito bom, é muito positivo. Então a gente sabia que se precisasse dele, ele daria conta do recado. E eu acho que foi uma grata surpresa, mesmo com o resultado não sendo o que a gente queria, mas foi um atleta que entrou por ali com personalidade, buscando jogar, e a gente acredita que, assim como o Vitinho, é um atleta que tem muito potencial. E a entrada do Vinícius ali, o Vinícius Cauê, é um atleta que veio contratado, assim como o Heitor entrou jogo passado e deu conta do recado mesmo improvisado, voltando de lesão. O Vinícius Cauê realizou toda a transição, já era para ter ido no jogo passado, mas não foi, para poder completar essa transição, e era um atleta que estava apto, sem ritmo de jogo, por não estar jogando com regularidade, e devido à lesão do Jefferson, a gente entendia que era ele que era o especialista da posição para poder começar o jogo. Boa noite, Marcelo. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você citou na pergunta do colega aqui sobre a pressão da torcida, dos jogadores em campo conseguirem suportar essa pressão.
Mas com os resultados negativos, é claro que a torcida fica cada vez mais ferida. Eu queria que você passasse uma palavra de confiança de como o Guarani vai conseguir sair dessa situação daqui para frente no campeonato. Primeiro eu peço desculpa, né, ao torcedor por não ter conseguido os melhores resultados nessas duas partidas. Eu acompanhei um pouco do que foi a primeira partida e mesmo com a derrota, né, nós percebemos que houve o apoio de muita gente pela maneira corajosa como nós fomos jogar contra o Avaí. Eu acho que isso é importante, principalmente para um cara jovem nessa profissão, um cara que chegou há pouco tempo no clube e que está procurando fazer o seu melhor. No jogo de hoje, se não foi o melhor jogo na técnica, eles mostraram que vontade não falta, entrega não falta, como muita gente poderia, de repente, ter saído do estádio quando o jogo estava 2-0, e nós fomos buscar. E mesmo tomando 3-2, nós fomos buscar mais uma vez. E tivemos uma chance no final com o Heitor agora, que de repente, se ele acerta o domínio, era mais um gol. O que eu posso dizer é que nós vamos trabalhar muito, muito. Amanhã de manhã já estamos aqui no clube trabalhando para que a gente possa dar a volta por cima. Eu falei com os atletas ali, eu sei que o sentimento é que o Guarani possa sair da zona de rebaixamento daqui a 3, 4 rodadas. Mas o mais importante é que a gente, na 38ª rodada, a gente esteja fora da zona de rebaixamento. Não adianta a gente achar que nós vamos ganhar 5 jogos seguidos e estamos fora da zona de rebaixamento. É claro que o ideal seria isso, nós vamos trabalhar para isso. Mas que se isso não acontecer, nós iremos até o final do campeonato lutando e trabalhando para que na última rodada, na 38ª rodada, o Guarani esteja fora dessa zona. Boa noite, Lalinha Oliveira, Portal Esporte Multimídia. Eu gostaria de saber se a diretoria chegou a conversar com você sobre uma possível efetivação no cargo. Não, nós não conversamos, até porque o momento era de trabalhar, de pensar no Guarani, né? A gente procurou fazer o melhor nesses dias, nós tivemos um intervalo muito curto do jogo do Avaí para cá, né? Então pensamos em recuperação, só tivemos os atletas prontos para treinar ontem, porque existe um tempo de recuperação dos atletas, para saber com quem a gente poderia contar. A diretoria está correndo atrás de muita coisa para poder dar respaldo para quem estiver na frente do comando, seja com novas contratações, né? Daqui a pouco a janela está aí, a gente sabe que o Guarani vai precisar, né, contratar atletas nessa janela, e eles deram respaldo para que eu pudesse fazer o melhor trabalho possível, né, para que a gente pudesse conseguir um bom resultado, né? Então eu agradeço a confiança deles, espero ter correspondido, se não foi com os melhores resultados, mas com trabalho, com dedicação, e volto a falar que vocês podem cobrar todos nós aqui que na 38ª rodada o Guarani vai estar fora da zona. Marcelo, boa noite mais uma vez. Eu fiquei bem próximo ali do banco de reservas do Guarani e, claro, pela situação do jogo, não só o banco do Guarani, mas como o banco do Ituano também, o que era expressado assim, um pouco de tensão, né? Algum erro de passe, alguma marcação de arbitragem, umas reações um tanto exaltadas. Você até acabou levando um cartão amarelo durante o jogo. E você que é um técnico jovem ainda, num jogo como esse, né, com tantas emoções, né, sai perdendo por 2-0, busca o empate, toma o terceiro gol, busca o empate de novo. Eu queria que você comentasse, tentasse descrever para a gente como é que foi para você viver esses quase 100 minutos hoje aqui no Brinco de Ouro. Eu queria que você tentasse passar para a gente tudo que você viveu aí nesse Guarani 3 e Ituano 3. Eu, em tudo que faço na minha vida, eu sou um cara muito intenso, né? Eu, como atleta, já era assim. Se você for perguntar para todos os árbitros aí, eu era um dos caras mais chatos dentro de campo. E a maneira que eu tenho de ajudar eles naquele momento ali é jogando junto com eles, vibrando, orientando, participando, não sentar no banco ali, que você pode ver que eu não sento no banco para poder... Eu estou o tempo inteiro ali, até porque, né, o comandante ali é o espelho da sua equipe, né? Então... Se quando tivesse 2-0 ali, eu sentasse ali no banco e largasse a partida, né, com certeza os atletas, refletiria isso para os atletas dentro de campo. E como atleta eu já tive experiências, né, de jogos com esse tipo de emoção. Como treinador eu já participei mesmo de forma interina, de grandes jogos. No meu primeiro ano, quando eu parei de jogar,
eu fui fazer São Bento e América Mineiro, última rodada da Série B, e eu tinha 15 atletas e nós tiramos o acesso do América Mineiro lá em Minas, com 15 atletas. Ganhamos de 2-1 do América Mineiro lá. Então, independente do momento, a minha forma de ver futebol é dessa maneira, vibrando, orientando, estando junto com eles, demonstrando apoio, até quando todo mundo critica. Eu acho que isso é uma das nossas funções, né? E eu tenho certeza que, seja no comando ou seja como auxiliar, essa é uma das minhas funções. Ver naquilo que eles precisam de ajuda e estar ali o tempo inteiro procurando ajudar, e é dessa maneira que eu vou fazer todos os dias aqui no Guarani. Boa noite aí, obrigado aí, tá?